Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. A disciplina é Heresiologia. É o quarto vídeo. Como eu falei para você aqui no vídeo anterior, lá no século XVIII e início do século XIX, surgiram os movimentos adventistas, que é a ênfase de que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E lá no século XIX, início do século XIX, final do século XVIII, isto era fortalecido pela descrença de que a Bíblia fosse um livro suficiente. A Bíblia realmente estava sendo traduzida para vários idiomas, os missionários estavam fazendo isso, as sociedades bíblicas estavam fazendo isso, desde a invenção da imprensa, com a imprensa de Gutenberg, a Bíblia vinha sendo traduzida, desde a Reforma, a Bíblia estava sendo traduzida para vários idiomas, e isto deixou um problema na mão das igrejas oficiais. É dizer qual que é a ortodoxia, qual que é a doutrina. E também surgiu o laicato. O que é o laicato? O laicato é o livre exame das escrituras pelo leigo. O leigo tem acesso direto ao texto e a consciência de salvação. Por isso, fortaleceu o surgimento de líderes carismáticos. Quem são esses líderes carismáticos? Dentro de um ramo, de uma denominação, tem aquele líder que entende um pouco mais da leitura bíblica do que os outros. E ele é o pregador da congregação, ele é o professor da congregação, da denominação, e assim ele consegue encontrar uma doutrina que ninguém encontrou. E o problema mais sério do século XVIII e do século XIX é a volta de Jesus. Jesus tem que voltar. Eles têm que trazer Jesus de volta. Eles têm que forçar Jesus voltar dos céus de qualquer maneira. Aí você vai ter ali, por exemplo, o surgimento das testemunhas de Jeová e também dos adventistas do sétimo dia e também dos mormons. Esses três movimentos, a ênfase é a volta de Jesus. Os adventistas, por exemplo, eles vão dizer que Jesus voltou. Jesus voltou, só que Jesus ele voltou quando ele saiu e ele passou do lugar santo para o santo dos santos. Só que não aconteceu uma volta visível de Jesus. O Jesus não teve uma volta visível. Jesus ele voltou invisivelmente. Ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo e estabeleceu agora um prazo em que, a partir daquele momento do seu advento dos céus, o mundo vai ser preparado para a sua volta visível em glória. Surgiu o Adventismo. Os líderes está aqui no nosso livro-texto. O professor, fala para nós o nome dos líderes, fala para nós as datas, fala para nós aí os locais. Não, o professor não vai fazer isso. Porque ao longo da nossa estrada da vida, a gente já percebeu que se a gente dá muitos detalhes para o aluno, ele não faz a leitura. E nós queremos que o nosso aluno do Instituto Supera, ele seja um leitor. Que você realmente invista na leitura. Por isso, no nosso livro-texto tem as datas, os lugares e os nomes mais relevantes. Eu posso pontuar para vocês de que o Adventismo, ele quase que ele morreu. Mas aí surgiu uma mulher chamada Ellen G. White, e essa Ellen G. White ela fez uma recapitulação de tudo aquilo que os adventistas estavam ensinando, e aí ela se tornou a grande profetisa dos adventistas e fez uma reinterpretação, inclusive confundindo o Senhor Jesus com o arcanjo Miguel. Jesus é diminuído dentro das seitas. Jesus não é tudo aquilo. Igual as testemunhas de Jeová. Dentro das testemunhas de Jeová, Jesus não é Deus. Jesus não é tudo aquilo. E o principal é que, para ser salvo dentro da seita das testemunhas de Jeová, que é um movimento para-eclesiástico, para-cristão, eles nem se chamam de igreja, eles são as testemunhas de Jeová, a igreja deles é chamada de Salão do Reino. O Cristo dentro das testemunhas de Jeová, ele é diminuído. O Cristo dentro dos adventistas é diminuído também. E o Cristo dentro do mormonismo é diminuído. Você já percebeu que está muito longe daquilo que Paulo e os apóstolos ensinaram. Porque o Novo Testamento ensina a plena divindade do Senhor Jesus e a plena humanidade do Senhor Jesus. As seitas diminuem Cristo. Ele não é plenamente humano, ele é semi-humano e ele não é plenamente divino. Ele é um Deus
menor, ou ele é confundido com o arcanjo Miguel, como acontece com os adventistas. Se Cristo ele é diminuído, quem é que tem que ser ampliado? Porque você tira o Cristo do lugar dele e você tem que colocar outra pessoa no lugar. Aí, no caso, a denominação ela vai dizer que todo o movimento cristão está afastado, totalmente longe de Deus, e que agora Deus começou a levantar a igreja dele de novo, através dos adventistas do sétimo dia, que é a única igreja que salva, só os adventistas estão salvos. E por quê? Porque os adventistas têm a profeta. Quem é a profeta? Ellen G. White. E os adventistas, eles agora conseguem fazer a interpretação verdadeira da Bíblia. As outras igrejas não, está todo mundo afastado. A mesma coisa dizem as testemunhas de Jeová, inclusive em relação aos adventistas. Quer dizer, eles não têm comunhão com nenhuma denominação, com nenhum ramo do cristianismo. Só as testemunhas de Jeová salvam, ou só os adventistas salvam, ou só os mormons estão salvos. E por quê? Porque as pessoas vão para esse movimento para cristão, quer dizer, para eclesiástico, ao lado, tá bem? É paralelo, vão para esse movimento, e ali tem um líder maior, que seja um Ellen G. White, um Charles Russell, um Joseph Smith, vai encontrar esses líderes ali, um Rutherford, que é maior do que Cristo, maior do que a Bíblia, e esses líderes aí carismáticos. Por que carismáticos? Porque o Espírito de Deus está com eles. Só que se eles diminuem Jesus, você acha que vai acontecer com o que com o Espírito Santo? O Espírito Santo também é diminuído, porque o Espírito Santo está naquele profeta. Mas não é a mesma noção de Espírito Santo que você já estudou conosco aqui no Instituto Supera e que você vai estudar em outros seminários de linha evangélica tradicional. Não é o mesmo Espírito Santo, é um Espírito Santo que ele é exclusivo para o líder daquela igreja e que não tem a mesma relação com Jesus e com Deus. Não é a terceira pessoa da Trindade, não é Deus também. Se diminuíram Jesus, se diminuíram o Espírito Santo, também diminuem a Bíblia. A Bíblia já não é suficiente para dar doutrina de fé e prática. A Bíblia é um livro a mais, inclusive só algumas porções da Bíblia e não a Bíblia inteira. Precisa-se de outros livros, que são os livros da Ellen G. White, que são o livro a Pérola de Grande Valor, dentro do mormonismo, ou então aqueles livros de estudo da Torre de Vigia, da Sentinela, das Testemunhas de Jeová, daquela casa publicadora. Portanto, e os outros livros? Você vê aqui a biblioteca do professor Rogério, que é bastante prática, tá bem? É um livro que tem que ter à mão aqui. Esta biblioteca ela é utilizada dentro das seitas, só que assim, muito desconfiadamente. E por quê? Porque senão não se dá a liberdade de formação teológica. Só é permitido se tornar um ancião dentro desses movimentos, um sacerdote, um pastor, alguma coisa, só é permitido se passar pelo seminário deles. Aí tem uma indexação. A indexação também aconteceu na Igreja Católica quando ela mandou queimar os livros protestantes, os livros dos hereges. As seitas elas são assim mesmo, elas são podadoras da liberdade. Elas não dão liberdade de culto, não dão liberdade de consciência, não dão liberdade de adoração, de visitar outras denominações, de manter comunhão. E ela diz quais são os livros autorizados e aqueles que não são autorizados. Assim, se você for estudar com as Testemunhas de Jeová, o estudo dirigido pela Torre de Vigia. Se for estudar com os Adventistas, os livros da Ellen G. White e da editora Casa. Se for estudar com os Mormons, aqueles que são livros da publicação do mormonismo. E por aí vai. Agora, os nossos maiores problemas também com as heresias, além desses movimentos para-eclesiásticos, são o que eu chamo de fogo amigo. E esse fogo amigo, ele não vem nem das Testemunhas de Jeová, nem dos Adventistas e nem dos Mormons. Ele vem de quem? Ele vem do movimento da Nova Era. E a Nova Era, a base da Nova Era é o sincretismo religioso. Sincretismo religioso é dizer que a base, a matriz da religião é o cristianismo, a matriz. Então a Nova Era ela vai dizer que a matriz é o cristianismo, tá bem? É Cristo. Mas não é o Cristo das Escrituras, é o Cristo Avatar.
é um Cristo esotérico. É um Cristo que ele se modaliza, ele se modifica de denominação para denominação, de profissão de fé para profissão de fé. E dentro do movimento de nova era, o Cristo ele não precisa ser Deus, tá? Ele pode ser um semideus ou ele pode ser uma emanação de Deus, uma luz. O Espírito Santo ele pode ser um espírito semelhante ao espírito dos anjos. É uma democracia da salvação. Dentro do movimento de nova era, a democracia da salvação. Por quê? Porque você não deve ficar temendo o inferno, por exemplo. Porque dentro do movimento de nova era, o inferno não é tudo isso, mas o céu é para todos. O céu é para todos e o inferno é para poucos ou é para quase ninguém. A Bíblia é um livro de referência que tem que ser lido, mas não precisa ser lido na sua totalidade, nem obedecido na sua totalidade. Se valoriza muito mais o carisma do que a doutrina. O carisma é o relacionamento que eu tenho com a denominação e com o meu líder, com a minha liderança. O importante é ser carismático, é ser empático, é ter uma espécie de evangelho social, de ajuda humanitária, é diminuir o valor da ortodoxia, diminuir o valor da doutrina e aumentar ainda mais o valor da prática pessoal dessa versão cristã, que vai incluir, inclusive, a confissão positiva. Essa confissão positiva é um braço onde você tem acesso aos poderes de Deus e você fazendo a confissão de palavras positivas, de mentalização de coisas positivas, você vai construir um mundo bom à sua volta e vai conseguir aí a chave da prosperidade, que é uma das teologias mais difíceis de ser combatidas hoje em dia. Justamente por quê? Porque a teologia da prosperidade ela vai dizer que o sinal de que Deus está na sua vida é a prosperidade material. Você tem que vencer as suas dificuldades, as suas tribulações e ir em busca da evidência material, tomando posse do mundo. Porque dentro do vocabulário ou da neurolinguística do Evangelho da Nova Era, você toma posse da vitória, e a neurolinguística é para você ser um crente sempre triunfante, sempre vitorioso, e você não ficar aí sustentando o segundo ou terceiro lugar, mas ocupando a cadeira de comando. Não tem que aceitar a doença, não tem que aceitar a morte, não tem que aceitar a pobreza, não tem que aceitar a derrota. E é um movimento que ele é o fogo amigo. Fogo amigo por causa que ele tem as doutrinas cristãs históricas, usa a Bíblia, fala uma linguagem de todos, tá bem? Não está preso às amarras das igrejas históricas, não está preso, e também não é um movimento para-eclesiástico, isto é um movimento sincrético, tem espaço para todo mundo. Pode mudar o nome, pode ser chamado de igreja, de catedral, de basílica, de comunidade, de capela, de ajuntamento dos 12, de célula. Quer dizer, esse evangelho da nova era, ele é muito comunicativo. E aí você pode estar dentro de uma denominação, e essa denominação vai oferecer a você o batismo, vai oferecer a você a ceia do Senhor, vai oferecer a você aí aconselhamento pastoral, orientação teológica, vai oferecer tudo isso aí. E se você não se sentir muito bem, você vai para um outro movimento em busca de mais afinidade. E a salvação ela é sempre uma relação, uma salvação relacional. É uma salvação onde você precisa ter um relacionamento com a comunidade, um relacionamento com Deus. Deus é muito relacional. O principal das heresias desses movimentos de nova era, o principal é esse seu livre-arbítrio sem limites. Você é absolutamente livre e não existe nenhuma predestinação em sua vida. Quer dizer, são os extremos das heresias, os extremos das doutrinas. O que você está achando de estudar heresiologia? Estava fácil até agora? Muito bem. Como se não bastasse, tá bom? Esse movimento de nova era, como se não bastasse esses movimentos de para-eclesiásticos, como se não bastassem as disputas das religiões, nós temos aí o reflorescimento das religiões espiritualistas ou espírita, de matriz, chamado de matriz africana, dos afrodescendentes. Essas religiões, elas são o contato direto
com os espíritos. Então, é a comunhão com os espíritos e a busca dos espíritos, é o sacrifício aos espíritos. Espíritos de quem? Dos mortos. Por isso é espiritismo. Os espíritos dos mortos, e o que vai ser pregado ali é logicamente que não é contra o pecado, porque não existe pecado dentro dessas religiões de matriz africana. O que você tem? Você tem os deveres que precisa ser realizado em relação à entidade. O guia, o caboclo, o orixá, precisa satisfazer esse seu guia de cabeça. E o guia de cabeça, aí as religiões africanas, que são centenas, a gente conhece aqui no Brasil a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé e o Kardecismo. São os mais conhecidos e praticados aqui. O kardecismo é chamado de espiritismo alto e as outras religiões são chamadas de espiritismo baixo. E o que está acontecendo é justamente um reflorescimento. Esse reflorescimento é por quê? Por causa desse ocultismo, essa manipulação dos poderes da natureza. O compromisso não é um compromisso de vida toda, é um compromisso de uma sessão, de participar de um ponto só. Quer dizer, aí as pessoas estão aderindo cada vez mais e lógico, né? O pragmatismo que eles têm de trazer essas pessoas, e lá dentro do pragmatismo também vai acontecer o sincretismo, onde todos os deuses de todos os panteões podem ser ali invocados e podem ser adorados. Todos. Você encontra as mesmas entidades que você encontra no catolicismo, você encontra também dentro do espiritismo, com os nomes modificados. E isso está se popularizando cada vez mais. Como que você vai agir em relação às seitas, aos heréticos e aos religiosos? Como que você vai agir? Qual que é a orientação que o professor Rogério vai passar para você neste momento? Primeiro, você tem que ter a firmeza da sua confissão de fé. Realmente, você tem que ter o domínio da palavra de Deus. E para ter esse domínio da palavra de Deus, não pode ser precipitado no estudo das Escrituras. Medita nessa lei de dia e de noite. Pegue a Bíblia e faça a Bíblia do seu livro de cabeceira. Isso aqui é uma vocação, é uma carreira. Portanto, você vai ter que investir muito tempo na leitura das Escrituras Sagradas. Aí você vai adquirir a sua convicção de fé. Só que você está servindo a Deus dentro de uma denominação. Acredito eu, uma denominação que tem vínculo com as doutrinas das Escrituras e que segura esse fio de prata. Que tem uma doutrina sadia, que tem um bojo doutrinário sadio, que não te afasta das Escrituras, que não poda a sua liberdade, que recomenda a você que vá buscar o conhecimento de Deus pela palavra e pelos estudos e pela prática. Então, o primeiro ponto, antes de você entrar em controvérsia com qualquer dos movimentos heréticos ou sectários ou religiosos, o primeiro ponto é a sua convicção de fé. É você estar firmado na palavra de Deus. Segundo, que você preste um excelente serviço para a tua comunidade. Os irmãos que conhecem você pelo nome, que sabem inclusive aonde você mora, que têm aí os seus contatos, salvo no contato deles. Então, o seu compromisso é com a igreja local, é com a sua denominação, é com o seu ministério, é intramuros, é cuidar da doutrina interna, é fortalecer os irmãos na fé. Se na tua igreja tiver escola bíblica dominical, tornar-se ali um dos ensinadores da escola bíblica dominical. Se você coopera diretamente com a pregação, com o ensino, que você traga a ortodoxia das escrituras para essa turma que está dentro da igreja, que te ouve de bom grado, não fica te atacando, não fica te criticando, nem te perseguindo. Toma cuidado de ti mesmo e da doutrina, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. É esse o conselho que eu, como professor, estou passando para você e nós aqui do Instituto Supera. Muito bem. Agora, você pode ir para o embate. Se você for para o embate, não vai com toda a sede ao pote. Vai com calma, vai com tranquilidade. Vá para dar resposta à razão da fé que você defende. Apologética é, em primeiro lugar, defesa. Apologia é defesa. Então você vai defender a doutrina. Vai defender o evangelho, vai defender a confissão de fé, mas você vai defender com amor cristão. O amor cristão não é com o ódio dos perseguidores. Você vai defender.
vão passar no seu caminho a turma que é adepto do Evangelho da Nova Era, que está dentro de várias denominações evangélicas, vai passar as Testemunhas de Jeová, os Adventistas, os Mormons, os Espíritas, os Católicos, os Anglicanos, os Predestinistas, os Arminianos. É gente que vai atravessar no seu caminho, principalmente quando eles sabem que você é teólogo, que você tem formação teológica. Aí você vai fazer a apologética. E para fazer a apologética, você tem que ter o domínio das escrituras. Se você for para as Testemunhas de Jeová, você sabe muito bem que eles têm aqueles textos que estão selecionados, riscados na Bíblia dele. Eles não leem a Bíblia inteira. Eles leem algumas porções das Escrituras, com exceção dos anciãos. Os anciãos das Testemunhas de Jeová, eles têm preparo mais aprofundado. Mas a grande massa das Testemunhas de Jeová só conhece algumas porções que estão grifadas ali nos estudos que eles têm, né, dentro do Salão do Reino. E, igual forma, os adventistas também são muito restritos à escola sabatista e nem todos participam. Muito que eles têm ali é só de um ensinamento dos sermões dos seus anciãos, dos seus pastores. Por isso, o que faz você? Já que você vai para a apologética, Bíblia, domínio das escrituras, leitura de dia e de noite. Aconteceu de você encontrar com um adversário da ortodoxia, procura ser simpático, sempre nessa simpatia, procura saber o que é que ele conhece e o que é que ele não conhece, e depois você traz ele para o solo seguro da palavra de Deus. Toma muito cuidado para que você não seja arrastado para o universo das heresias deles. Eles vão tentar levar você para os livros de Ellen G. White, ou de Charles Taze Russell, tá bem? Ou de Joseph Smith, ou então para o Evangelho da Nova Era, os pequenos livros de autoajuda que as editoras deles têm aí. Ó. Tá aqui um livro aqui, ó, de autoajuda, como fazer a confissão positiva, a oração que dá certo, etc e tal. Você toma cuidado para você não ser levado para o terreno deles. Procura trazer para o solo das escrituras, porque eles não têm domínio da palavra de Deus. Eles não têm domínio do texto e do contexto. Você vai ter que ter domínio. Você tem que ler o texto, ter informação, vá para o contexto teológico, contexto geográfico, contexto histórico, contexto cultural, leia texto a texto, se aprofunda nessa prática de conhecimento da palavra de Deus e traga todo o irmão, como disse o apóstolo Paulo, traga todos esses contraditores ao conhecimento seguro das Escrituras, para vencer todo tipo de artifício de argumentação que eles tenham. Aí você vai ver que eles vão patinar diante da Bíblia. E você está com a Bíblia segura. Está com a Bíblia segura. É assim que você faz. O apóstolo Paulo fala assim: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Teve a primeira discussão. A segunda discussão. Ele não te ouviu? Ezequiel, pode limpar o sangue das suas mãos, o pó da sua roupa. Está por si mesmo pervertido, diz o apóstolo Paulo. Depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que o tal está pervertido e ele não quer saber de se converter. Ele quer saber de provar o ponto de vista dele. Aí você evita-o, tá bem? E, em quarto lugar, você vai para a oração contínua. Você ora a favor dos perseguidores e deixa, como a gente diz, nas mãos de Deus. Se você se embrenhar por uma especialização em apologética, eu quero me tornar um apologeta. Aí você vai se especializar. Nesse caso, curso de ciências da religião. Nesse caso, curso de especialização em heresiologia. Aí você vai conhecer tudo quanto é tipo de heresia que existe e vai para a publicação. Vai ter que fazer o papel dos pais apologéticos. A história da igreja fala dos pais apologéticos, que são aqueles que escrevem contra os hereges. Aí você vai escrever com fundamentação de causa, conhecimento, datação, local e a refutação das heresias e vai investir na apologética para livrar todos aqueles que acreditam nas heresias de perdição. Aqui no nosso livro texto, você vai ter aqui tudo isso que eu falei e mais aprofundamento. Vai falar sobre o unicismo, que é a negação da divindade de Jesus, as igrejas unicistas, vai falar sobre as diversas seitas que tem aqui, a igreja do Moon, tá bem? A igreja do reverendo Moon, que também faz uma negação ostensiva contra a fé cristã. Eu estou vendo aqui.
Aí tem aqui ó, o que é heresiologia, como identificar uma seita, sobre a nova era, sobre o espiritismo que eu já falei. São como 40 páginas ou um pouquinho mais aí só de leitura para vocês. Gostaram de estudar heresiologia? Então agora você vai se preparar para a próxima disciplina, tá bem? Veja só o quanto você já caminhou, o quanto já aprendeu e o quanto ainda precisa aprender. Permaneça conosco no Instituto Supera, curso básico em teologia. Sou o professor Rogério de Souza. Paz seja contigo.